Olá, mulheres, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Te traga força, ânimo e derrame sobre ti a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus pela sua vida. Deus te ama, minha irmã. E hoje Deus vai falar conosco porque Deus ele corrige aquele filho quem ele ama e Deus nos ama e quer nos corrigir através deste devocional. Eu sou a Juliana do Geração de Déboras e a convite da minha amiga Solange do Ministério Mulheres Aprendendo com Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre a mulher tola, mas quero agradecer a vida da Solange, essa mulher muito especial. Minha amiga, que Deus continue te abençoando, te usando, entrando com milagre e com providência nas áreas da sua vida, na sua casa e na sua família. Que o Senhor venha abençoar as mulheres deste ministério. Que ele cresça, que o Senhor abra as comportas dos céus para este ministério. E que você venha ver os frutos e os testemunhos da obra que você tem feito para o Senhor. Amém? Minhas queridas irmãs, abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 14, verso 1, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Quero finalizar aqui no verso 2. Minhas irmãs, eu quero trazer para vocês o meu testemunho. Eu já fui uma mulher tola. A rixosidade no meio do caminho me tornou uma mulher tola. E muitas mulheres, nós temos vivido um período onde muitas mulheres têm pedido a restauração do seu casamento. Mas eu quero te dizer uma coisa, minha irmã. Deus, ele não restaura casamentos, ele restaura pessoas. E pessoas restauradas restauram esse vínculo, essa aliança. E o casamento é restaurado. Minha irmã, eu digo a você que é normal que quando nós nos casamos, nós venhamos viver a lua de mel. Mas comigo foi diferente. Eu e o meu esposo, nós tínhamos vidas diferentes antes de nos casar. Eu não fui ensinada a ser uma dona de casa. E o meu esposo também, ele não foi ensinado a ser um marido, porque ele foi criado com a avó dele. E graças a Deus por isso, porque ele é um homem de caráter, graças aos ensinamentos dela, mas ele tinha tudo nas mãos. Ele não tinha responsabilidades. E casamos assim. E eu trabalhava a 2 horas de onde eu estava morando. Então era muito cansativo para mim. Eu tinha que chegar em casa, fazer as coisas. O meu esposo ficou 3 anos desempregado, ele fazia alguns bicos, mas nesses 3 anos eu fui a provedora do lar, porque eu tinha um emprego fixo, ele não tinha emprego fixo, ele não conseguia, não era porque ele não queria, mas ele não conseguia arrumar o emprego, ele arrumava algumas coisas, começou a fazer Uber, mas foi um período difícil para nós. Mas eu nunca joguei na cara dele, minha irmã, que eu estava trabalhando e ele não estava. Mas, como ele não me ajudava dentro de casa e eu trabalhava 2 horas da minha casa, eu chegava cansada e eu tinha que limpar a casa, fazer tudo. Tudo isso foi me deixando rixosa, amargurada, amarga, e eu não agia na sabedoria, eu agia na tolice. Eu só brigava, chegava de cara feia, eu não tratava o meu esposo com carinho. E eu já andava com o Senhor Jesus, só que a minha carne me tomou. Por isso que a palavra de Deus diz que a insensata com as próprias mãos, ela destrói a sua casa. E a minha rixosidade destruiu a autoestima do meu esposo.
destruiu a autoestima do meu esposo teve depressão. E passamos um período muito difícil, minhas irmãs. Mas eu comecei, minhas irmãs, a ter um processo com Deus. Deus me apertou de uma tal maneira, Ele falou para mim: eu quero mudar você, Juliana, eu não quero mudar o teu esposo. Porque as minhas orações eram: Senhor, muda meu marido, ele tá errado, ele tá errado. Mas Deus falou para mim: eu não quero mudar o seu esposo, eu quero mudar você. E eu briguei com Deus por um ano, minhas irmãs, porque eu não aceitava que Deus queria mudar a mim, mas queria mudar o meu esposo, eu queria que Deus mudasse o meu esposo. Mas eu me entreguei. Falei: tá bom, Senhor, o Senhor quer que eu mude? Amém, eu vou mudar. Só que nesse período que eu resolvi mudar, minha irmã, as coisas não aconteceram do dia para a noite, não, viu? Meu casamento demorou 2 anos para ser restaurado, porque eu precisei ser transformada nesse período de 2 anos, para Deus me transformar. E eu abri o meu coração ao Senhor e falei: amém, Senhor, eu vou deixar essa transformação começar de mim. E foi um processo muito doloroso, porque eu queria que as coisas mudassem do dia para a noite e não mudavam. Por quê? Porque o meu marido precisava ver que realmente Jesus estava me transformando, que eu estava mudando, que eu estava sendo uma mulher sábia. Porque às vezes a gente acha que a gente vai fazer as coisas num dia, uma semana, e no dia seguinte as coisas vão mudar. Não, minha irmã. O meu processo de restauração demorou 2 anos. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, o meu casamento foi transformado. Hoje, eu e meu marido vivemos aquela palavra que o fim das coisas é melhor do que o começo. Por quê? Porque eu deixei Deus trabalhar na minha vida. Eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu quero olhar para o meu marido como o Senhor olha para ele. E Deus me deu uma experiência extraordinária. Eu senti todas as dores e desprezo que o meu marido sentiu. E naquele dia, no meu secreto com Deus, eu chorei muito, porque o Espírito Santo me fez eu sentir o que o meu marido estava sentindo. Eu comecei a tratar o meu marido bem, mesmo magoada. Eu estava magoada, mas eu comecei a obedecer às ordens que Deus me dava. Ele chegava do trabalho, porque eu fui mandada embora, minhas irmãs. Eu entrei nesse deserto. Fui mandada embora. Fiquei 2 anos desempregada. E Deus não abriu as portas, porque Deus sabia que eu queria me separar. Que se eu arrumasse um emprego, eu ia me separar. Mas Deus não permitiu, porque Deus já tinha falado que não era da vontade dele isso. E Deus, nesses 2 anos que eu fiquei desempregada, Deus me transformou. Meu marido chegava do trabalho, eu sempre estava com um sorriso no rosto. Eu deixava a roupa dele separadinha para ele tomar banho. Eu comecei a ter atitudes diferentes, mas isso não significa que eu estava curada, minhas irmãs. Eu estava obedecendo a Deus, mas esse processo de obediência a Deus me curou. Entenda uma coisa, minha irmã. O teu marido não é o teu inimigo. Não é o teu inimigo. Deus é teu sogro, sabia? Porque o teu esposo também é filho de Deus. Então, minha irmã, nesta manhã, Deus está falando para mulheres aqui, através do meu testemunho resumido para você. Eu quero transformar você, não é o teu marido. Quando eu transformar você, o teu casamento será restaurado. E entenda, minha irmã, que quando você começar a obedecer a Deus e começar o processo de restauração, não queira que as coisas mudem da noite para o dia, porque existe um processo de transformação. Deus vai limpar as suas feridas, vai te tratar, e entenda, minha irmã, que as coisas com Deus não é da noite para o dia, existe um processo para realmente o teu esposo ver que você está sendo tratada. E se hoje você quer ser uma mulher sábia, quer reconstruir a sua casa, quer edificar a sua casa, não quer mais ser uma mulher insensata, aceita a sua transformação em primeiro lugar. Porque Deus quer mudar você primeiro, para depois mudar os seus filhos, mudar o seu esposo, mudar a tua casa, para que a tua casa seja um ambiente de paz,
Você precisa da transformação do Senhor. Não adianta você chegar da igreja com cara fechada para o teu esposo, para os teus filhos. Como que você quer apresentar Jesus para eles? Como que você quer que eles conheçam Jesus se você está só apresentando rixosidade, amargura dentro da tua casa? Deus não vai trabalhar assim. Que hoje você faça uma oração sincera com Deus. Senhor, eu vou aceitar a mudança que precisa ser feita em mim. E não cobre as pessoas nesse seu processo de mudança, porque esse seu processo é entre você e Deus. Esse seu processo de mudança pode ser que as pessoas mudem em 1 ano, em menos de 1 ano, em meses. O meu processo durou 2. Pode ser que o seu dure menos. Aceite o trabalhar do Senhor, não questione o tempo, apenas aceite o trabalhar do Senhor. Deus tem grandes coisas para fazer na vida de mulheres aqui. Deus quer restaurar casamentos, mas a restauração vai começar a vir de você. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida, minha irmã. E que hoje você faça uma oração sincera com o Espírito Santo, entendendo que o teu esposo não é o teu inimigo. E que você se entregue, mesmo magoada, se entregue ao Senhor para iniciar esse processo de restauração do seu casamento. Amém? Deus abençoe.